Olá, eu sou a Vanessa Rocha, co-idealizadora da Me Too, mãe de gêmeos, da Isabela e do Gabriel. E hoje estamos aqui com o Dr. Wagner Hernandes, ginecologista e obstetra, mestre em obstetrícia pela USP e especialista em gestação gemelar. Dr. Wagner, para que uma mãe de gêmeos possa ter um parto normal, que quer muito ter um parto normal, quais são as condições ideais para que isso aconteça? Então, Vanessa, na verdade, a gente realmente tem que escolher bem a paciente que vai ser elegível para o parto normal. Primeira coisa que eu falo é que assim, ela tem que ter a vontade. Sim. Hoje a gente respeita muito a autonomia da mulher em relação ao tipo de parto. Então, acho que assim, se ela quer ter uma cesárea, acho que não tem problema nenhum. Mas se ela quer ter um parto normal, acho que ela tem que ser bem orientada durante o pré-natal, justamente quais são as condições que são possíveis, e a partir daí a gente alinhar. O outro lado é que a gente também tem que ter um obstetra que tenha condições de fazer esse parto normal. Hoje, às vezes, muitos colegas não têm essa experiência e eu não vejo problema nisso. Acho que é só o colega deixar isso muito claro para o paciente. Falar, olha, eu não tenho experiência com o tipo de parto normal, de gêmeos, e eu prefiro fazer a cesárea. E, de repente, eles se combinam e ficam felizes. Mas essa paciente que quer ter um parto normal, o que a gente geralmente busca na questão dos bebês, na posição, para que a gente consiga obter uma taxa de sucesso alta? Então, a primeira coisa, a gente precisa ter o primeiro bebê com a cabeça para baixo, que é o que a gente chama de cefálico. Então isso é uma condição fundamental, e isso não depende muito, não depende da mulher, não depende de nós, depende realmente do acaso. Mas na maior parte das vezes o primeiro bebê vai estar de cabeça para baixo. A outra coisa que a gente precisa ter é que o segundo não seja muito maior do que o primeiro, independente da posição que o segundo esteja. O segundo pode estar com a cabeça para baixo, pode estar sentado, pode estar deitado. A questão para nós é, às vezes o primeiro, se ele for muito pequeno, às vezes ele passa, e o segundo, que é maior, às vezes ele não consegue passar no mesmo canal. Então essa é uma das causas mais frequentes também de cesariana, não por emergência, mas porque realmente existe uma incompatibilidade do tamanho do segundo bebê com o trajeto. Além disso, a gente não tem só as condições da mulher e dos bebês, a gente tem também a questão das condições hospitalares. Então um parto normal de gêmeos não pode de maneira nenhuma ocorrer em casa, por exemplo, porque às vezes a gente vê essa moda. Isso é extremamente perigoso. Então a gente tem que estar dentro de uma estrutura hospitalar, preferencialmente com anestesia, porque quando a gente faz uma anestesia de parto, a gente permite que, se a gente precisar fazer uma manobra para o segundo bebê nascer, pegar pelo pezinho ou rodar, alguma coisa assim, com anestesia você consegue isso. Sem anestesia vira uma coisa muito agressiva. Caso o segundo precise de uma cesariana, se a paciente está com aquele catéter para anestesia, você injeta e você transforma numa cesárea muito rápido. Você não precisa sentar a paciente para tomar uma nova anestesia para uma cesariana, por exemplo. E além de tudo isso, você tem que ter uma estrutura toda montada. Você tem que ter 2 neonatologistas, você tem que estar no hospital realmente de referência. Até porque a gente sabe que as mulheres que são submetidas a um parto, independente de ser normal ou cesárea, elas têm o maior risco de ter sangramento pós-parto. Então existe a possibilidade também do primeiro ter seu parto normal e o segundo ter que vir a fazer uma cesariana. É comum? Não é comum, felizmente. Geralmente a gente fala isso ao redor de 4% das vezes, isso são números mundiais. Mas na maior parte das vezes, quando a gente seleciona bem o caso, a gente percebe que isso não é frequente. Geralmente a gente obtém êxito. Uma coisa que eu acho que é legal falar para todo mundo é que quando a gente fala de parto normal de gêmeos, a gente está falando de crianças pequenas. A gente não está falando de bebês de 4 quilos, a gente está falando de bebês de 2,5 kg a 3 quilos. Essa é a média de nascimento deles, dependendo da idade gestacional. Então, às vezes a mulher fala, puxa, mas eu vou ter que fazer força 2 vezes para parir 2 ou 3. Mas você está falando de fazer força talvez num bebê não tão grande. E muitas vezes essa mulher já tem um colo do útero já dilatado, já tem um colo do útero favorável e de repente facilita ainda mais esse processo. Certo. Então tá, muito obrigada, te agradeço. Imagina, eu que agradeço. Se ficou alguma dúvida, mande para fale@metoo.com.br e fiquem ligados nos próximos vídeos.